defunto que era crente. Eu não sabia que o defunto era crente. Eu desenterrei o defunto crente. E quando eu fui tirar o primeiro pedaço de defunto para comer, Satanás, ele me proibiu de comer. E ele alegava o seguinte: você pode comer todos, menos este. Porque esse daí pertence ao homem lá de cima. E eu não quero ter problema com ele. E o próprio diabo fez com que eu voltar a enterrar aquele defunto crente. Isso me deixava desesperado. Porque eu comia católico, eu comia candomblezeiro, eu comia filho de santo, eu comia pai pequeno, mãe pequena, comia defunto, diversas espécies. Agora, crente não podia. E já houve casos de fazer trabalho para crente, como você me perguntou. Eu fui pago para tirar uma mulher da igreja. Para tirar uma mulher da igreja, e essa mulher era minha filha de santo, ela se converteu, o marido não. E eu fiz a macumba para tirar a mulher, para tirar aquela mulher da igreja. Você não lembra o que foi? Eu lembro a macumba que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei 7 galinhas pretas, sacrifiquei as galinhas, derramei o sangue em 7 encruzilhadas diferentes, para os 7 exus da encruzilhada. E a mulher tinha um problema. A mulher, ela era crente nova, e ela ia apenas um dia na semana na igreja. Não era por imposição do marido, não é porque ela era um tanto preguiçosa, mas ela pelo menos ia na igreja uma vez por semana. E acontece, quando eu fiz essa macumba, era uma sexta-feira. No domingo, o pastor da igreja, que ela ia, o pastor, ele abriu uma campanha de oração na igreja, por tempo determinado. E ele começou a oração, botou toda a igreja em oração, e a mulher entusiasmou. E eu tinha feito trabalho na sexta, e no domingo o Espírito Santo já tinha ordenado o pastor para abrir essa campanha de oração. Ela chegou em casa e falou com o esposo: olha, na igreja vai ter uma campanha de oração a partir de amanhã. O esposo dela disse: bom, só quero ver se ela vai. Ele chegou no dia seguinte mais cedo. Quando chegou em casa, ela estava preparada, e ela foi para a igreja. Na terça-feira a mesma coisa, na quarta. E agora a mulher engrenou todos os dias. Na sexta-feira ele me procurou e me falou do que estava acontecendo. E ele me disse que a macumba que eu fiz, o trabalho que eu fiz para a mulher dele, só ajudou ela a crescer mais na fé. Isso quer dizer que o feitiço levou para o feiticeiro, passou para o feiticeiro. Então tá aí, olha. Aí eu fiz a macumba para a igreja daquela mulher. Não se contentou ainda? Não, eu não estava conformado, porque eu tinha que tirar a mulher da igreja de qualquer jeito. Agora eu fiz a macumba para a igreja. O que eu fiz? Fui em frente à igreja, tirei uma foto da igreja, peguei um prato virgem, 1 litro de mel, fui lá no meio da mata, em cima de um formigueiro, coloquei o prato em cima do formigueiro, coloquei o retrato dentro do prato, cobri de mel, mexi com as formigas e coloquei lá, em letras africanas, que a igreja seria comida pelos bichos. Mas eu não conhecia o texto da palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O que acontece? Falei com aquele cidadão que 7 dias a igreja estava fechada. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Eu não tinha esse conhecimento. Falei com ele que 7 dias aquela igreja já não existia mais. O que acontece? A igreja era uma igreja pequena, tinha poucos membros, poucas pessoas mesmo. E a partir do momento que eu fiz aquela macumba, aquele trabalho, numa sexta-feira, no sábado, eu fui para uma esquina próxima à igreja e fiquei lá, observando a igreja. E comecei a contar o número de pessoas que entraram na igreja. Pode até ser que não foram pessoas físicas no olho daquele homem, na imaginação daquele homem, da gente, da cidade.
E foi entrando, ele contando, tinha muito mais pessoas do que de costume tinha na igreja. No dia seguinte, era um domingo, tinha muito mais pessoas do que o dia anterior, e ele anotando. Na segunda-feira, que é um dia de semana, tinha mais pessoas que o dia anterior, e ele anotando tudo, e contando quantas pessoas entraram. Aí ele começou a ver pessoas entrar na igreja que nunca passou na porta da igreja. Na sexta-feira, a igreja estava super lotada, cheia. Não tinha lugar para ninguém mais. Esse homem desesperado me procurou outra vez. E ele disse: Neguinho, o trabalho que você fez para a igreja, o resultado, sabe o que deu? A igreja está cheia. Sabe por quê? Porque Deus peleja pelo seu povo. Porque Deus faz guerra pelo seu povo. E a guerra era diretamente contra o próprio Deus. Mas eu era ousado nessas partes. Não conformado, o que eu fiz? Eu disse: agora, nós vamos fazer um trabalho agora diferente. Nós vamos dar uma surra naquele pastor. E nós vamos tirar o pastor daqui da cidade. O pastor era um homem pequeno. Era um homem pequeno. Foi aí que eu pude ver e não queria entender. Eu vi o sobrenatural de Deus. Porém, não dava o meu braço a torcer. E o homem que havia pago para fazer o trabalho, também ele viu o sobrenatural de Deus. Por quê? Nós juntamos alguns cambônios, alguns homens, alguns companheiros, e fomos lá para dar uma pisa no pastor, uma surra do pastor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Também eu não sabia. E na medida que nós começamos a caminhar em direção ao pastor, o pastor, ele ia crescendo. Ele ia crescendo. Quando chegamos diante do pastor, em frente ao pastor, ele virou um gigante de mais de 10 metros de altura. Eu olhei para aquele homem que havia pago para fazer o trabalho e disse: olha, meu amigo, infelizmente eu não posso com esse homem. Eu reconheço que eu não posso vencer este homem. O resultado foi que o homem que havia pago para fazer o trabalho, para tirar a esposa da igreja, ele se converteu naquele exato momento. Ele foi também para a igreja, abandonou o terreiro. Eu saí dali totalmente decepcionado. Você fazendo essa pergunta de enfrentar crente, eu fiz trabalho de telepatia, que é trabalho de rua, trabalho de praça. Você já viu? Trabalho aquele em cobra, esses. Você já viu esse trabalho? Já vi. Trabalho de cobra. Em São Paulo, em rodoviária, praça da CL, a gente vê muito isso ainda. E geralmente o crente para ver. Para olhar. Curioso. Não para ver? Para ver. Aquilo é um trabalho ligado com o inferno, com o diabo. E parece uma coisa até certo ponto inocente, né? Mas não. Eu fazia aquele tipo de trabalho. Eu fazia aquele tipo de movimento em praça pública. E um dia eu estava numa praça na Amazônia, fazendo um trabalho de telepatia, fazendo um desses trabalhos em praça pública. Fazia trabalho com cobra, eu fazia trabalho com boneco, eu fazia trabalho de todas as espécies, com o objetivo de levar as pessoas a fazer um trabalho comigo. E um dia eu estava numa praça lá em Rondônia, em Porto Velho, com os olhos vendados, descobrindo todas as coisas, marca de relógio, nome de pessoa em documento. Mas você me pergunta aí, e é possível? As pessoas podem, nesse exato momento, estar perguntando: pode. Assim como Deus fala com o seu servo, o diabo também fala com o que é dele. Sobre isso, hoje em dia tem uma menina fazendo, diríamos assim, um sucesso quase que no Brasil inteiro. Ela e o seu pai. Ela vira de costas, tem os olhos vendados. O pai dela sai no meio da turma
pega ali um documento e ela fala o nome, número do documento, cor do relógio, marca do relógio, fala tudo. Uma menina que deve ter uns 13 anos mais ou menos. Tem ligação então isso aí com a magia? Esse trabalho, o trabalho de magia é isso. Magia negra, magia cigana é isso aí. E o que acontece? Eu estava lá com os olhos vendados, com um pano preto, e tinha uma multidão de pessoas para ouvir o Neguinho de Ogum. De repente, nessa multidão chegou um crente. Porque tem crente que tem compromisso, que é comprometido. E esse crente chegou naquela multidão, e ele não chegou como um simples curioso. Ele chegou e disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Falou isso. E nós sabemos hoje que o sangue de Jesus tem poder. Que o nome de Jesus tem poder nos céus e na terra. Quando ele falou isso, o diabo ouviu. Eu quero que você saiba que o diabo, ele ouve. Ele lê o que você escreve, ele ouve o que você fala, porém ele não pode detectar a tua mente. O que está na tua mente ele não pode entrar na sua mente. A sua mente é exclusividade de Jesus. A onisciência de Deus. A onisciência de Deus. E aí Satanás ouviu, isso quer dizer que ele ouve o que você fala, quando você fala aí na sua casa, quando você fala com o seu filho, com o seu esposo, amaldiçoando o seu filho, amaldiçoando o seu esposo, as coisas vão acontecer, porque a sua palavra tem poder, faz efeito. E quando aquele irmão chegou ali e disse: o sangue de Jesus tem poder, o diabo veio diretamente no meu ouvido e falou. E ele disse assim: se você, Neguinho, quiser continuar aqui nesse lugar, nessa praça, você pode ficar, mas fica sozinho, sem o meu auxílio, porque eu estou caindo fora. Chegou aqui uma corrente negativa. E isso aí é impedimento para nós. E imediatamente eu tirei o pano dos olhos e disse assim: enquanto uma corrente negativa que chegou aqui no nosso meio estiver aqui, os trabalhos estão suspensos. Eu não falei que era crente. Quando eu falei isto, aquele irmão no meio da multidão deu glória a Deus tão grande, tão alto, que todos ouviram. E aí aquele irmão aproveitou a multidão e começou a falar do Evangelho de Jesus. Eu tive que arrumar todas as minhas coisas e cair fora daquele lugar ali.